ano mal começou e os prefeitos já estavam no Congresso pedindo apoio a propostas de interesse municipal. Entre os vários pedidos, a votação do projeto que altera a lista dos serviços que pagam ISS e cria regras para acabar com a chamada guerra fiscal entre as cidades, além da proposta que regulamenta a forma de quitar os chamados precatórios. Outra preocupação é com o fim dos mandatos. 90% dos prefeitos devem encerrar o ano com dívidas, correndo o risco de se tornarem ficha suja. No primeiro semestre, algumas matérias avançaram, mas a maior expectativa continua sendo a reformulação do atual Pacto Federativo para rever a divisão de tributos e impostos que União, estados e municípios arrecadam. Sobre esses assuntos, eu vou conversar agora com os economistas Rodrigo Orair, do IPEA, e Júlio Miragaia, presidente do Conselho Federal de Economia. Pois é, como a gente viu na matéria, os prefeitos desde o início do ano têm vindo a Brasília pedir a aprovação desses projetos que são importantes exatamente para que eles possam sobreviver a essa crise. Desses projetos que eles aprovaram, que eles pediram aprovação, alguns já foram aprovados. A proposta de emenda à Constituição que prevê que para criar novas despesas tem que ser apontada a fonte dos recursos, e a PEC dos precatórios, né? Ela foi também um pedido muito constante dos prefeitos e também de governadores, porque União, estados e municípios somam hoje um passivo de 100 bilhões de reais só em precatórios. A Prefeitura do Guarujá, por exemplo, deve metade do que ela arrecada em precatórios. A proposta prevê que para pagar, para quitar essas dívidas, eles possam usar depósitos judiciais. Rodrigo, primeiro com você, o senhor acha que pode ser uma forma de aliviar a crise, a aprovação dessa matéria? De aliviar, não de resolver, tá? Mas sim, eu acho que está se tentando uma pacificação. Por trás disso há uma disputa judicial que houve, né, o Supremo determinou que fossem pagos precatórios até 2020. O que o Congresso fez, uma demanda dos prefeitos, no momento atual de crise, é tentar colocar um regime especial que não fique tão oneroso para os prefeitos no momento de crise que a gente está vivendo, né? O cenário econômico é ruim. É um regime especial que não só lhe traz novas fontes, é o caso dos precatórios, é o caso dos depósitos judiciais, como também ele estabelece regras para que não se comprometa demais as receitas municipais, para que não se comprometa a provisão de serviços públicos pelos municípios, né? Ela tem algumas controvérsias, mas a gente pode ir conversando ao longo do tempo. Entre essas controvérsias, eu queria a opinião agora sua, Júlio, os depósitos judiciais, parte deles serão que o ente federado faz parte, mas outra parte não. Serão depósitos judiciais entre terceiros. Isso gerou vários questionamentos. Queria a sua opinião sobre isso. Eu acho que toda essa questão que foi aprovada na PEC 59, né? Eu acho que ela está ainda passível de ser apreciada pelo Supremo. Eu não vejo com tanta tranquilidade, não sei qual a opinião do Rodrigo, mas eu vejo controvérsia nisso, né? Porque teve aquela emenda anterior, a 62, né, de 2008, 2009, que o Supremo julgou a ação de constitucionalidade, né? E agora depois foi feita uma espécie de um acordo, né, para o famoso empurrar com a barriga, né? Joga até 2020, 2021, né? Naqueles termos que tinha sido aprovado na emenda, mas com essa discordância do Supremo. Agora, teve essa votação, né, que de alguma forma busca corrigir aquela decisão que houve um pronunciamento em contrário do Supremo, só que de alguma forma o Supremo também vai ter que se posicionar sobre essa questão. Eu sou um tanto quanto cético, porque eu vejo, de alguma forma, muito daquilo que tinha sido julgado inconstitucional, né, trazido nessa PEC agora. Então, eu esperaria um pouco mais, né, para emitir uma opinião, porque me parece que alguma coisa não vai emplacar. Eu tenho muita dúvida se ela efetivamente vai emplacar. Mas essa questão dos precatórios é uma questão antiga e realmente até então não se achou uma fórmula, né, para resolver, para quitar isso. Não se achou. E é difícil resolução, né? Como você mesmo disse, né, tem algumas situações que algumas prefeituras estão com um montante, né, absurdo, né, da sua receita comprometido com precatórios. E é aquela história do lençol que está curto, né? Você puxa para cobrir os pés e descobre a cabeça, ou vice-versa.
Agora tem um outro projeto também que está aqui em tramitação no Congresso, que esse deve afetar principalmente os pequenos municípios, que altera a legislação do ISS. Ele aumenta os serviços que passariam a pagar o ISS, que é o imposto municipal, e também cria regras para tentar acabar com a chamada guerra fiscal entre os municípios. Quando a gente fala guerra fiscal, geralmente a gente pensa em estados, mas isso também acontece com os municípios, né? E pelo texto, o dinheiro passaria a ficar com onde o serviço foi prestado e diferentemente de como é feito hoje, que o imposto cai na conta da cidade-sede da empresa, né? Eu queria agora, Rodrigo, me explica como que é isso, assim, essa briga, essa disputa entre as cidades para ficar com esse dinheiro? Fala-se muito de guerra fiscal dos estados, mas também é um tema importante entre municípios, em particular no ISS, que é o imposto que incide sobre serviços. Você tem uma tendência internacional de cada vez mais tributar no destino e repartir no destino, no caso do ICMS. O ICMS é arrecadado pelos estados e repartido com os municípios. O que é a grande diferença? É onde está a empresa que produziu, ou a empresa que prestou o serviço, produziu com bem ou prestou o serviço, e onde está aquela que comprou. E aí tem dois argumentos para dizer que é melhor ser no destino. O primeiro deles é que, em geral, o destino é onde estão as pessoas que consumiram, de fato, os bens e serviços, onde estão as empresas que consumiram. Portanto, é onde se concentra mais a demanda por serviços públicos. Um segundo motivo é que, quando você tributa na origem, você dá margem para a chamada guerra fiscal. Que é o quê? É o fato de você usar benefícios tributários para atrair empreendimentos para a sua localidade. Na verdade, essa mudança no ISS, ela remonta a uma reforma que já tinha sido feita em 2003, na Lei Complementar 116. Esse é um novo passo dessa reforma. Ela não só amplia a lista de serviços tributados no destino, como também ela tem algumas medidas para coibir a guerra fiscal por aqueles que continuam na origem. Tá? Porque lá em 2003 você definiu que a alíquota mínima do serviço fosse 2%. Ninguém pode tributar menos que 2%. O que as prefeituras faziam? Falaram, tudo bem, eu cobro 2% de você, mas eu te dou deduções da base de serviço. Só que, digamos, aí você paga 2% de 100, mas eu te dou dedução de 20, então você paga 2% de 80. Na prática, eu estou pagando menos. Tá? Então, a mudança é um pouco para coibir esse comportamento, entre outras coisas nessa legislação. Tem controvérsias também, como sempre, a gente pode, mas eu acho que a ideia geral ela é benéfica, tá? Principalmente para os menores municípios, porque ela atualiza a lista de serviços. Quando você atualiza, você pacifica algumas disputas judiciais. Então, isso é bom, principalmente para pequenos municípios que não têm estruturas de advocacia tão fortes assim, e fica mais claro, tá? Ela também nesse sentido. Eu tenho algumas críticas, mas depois a gente chega no final também, só para começar o debate. Júlio, você acha que essa seria a melhor forma de acabar com a guerra fiscal entre os municípios, principalmente para evitar esses benefícios que são concedidos lá atrás e acirrar a briga entre as cidades? Como o Moraes disse, ela restringe, né, essa chamada, o chamado jeitinho, né, as saídas, né, isso de alguma forma fica mais coibido. E também define alguns poucos casos onde poderia ser aplicado uma alíquota menor do que essa de 2%, né? Envolve transporte público de passageiros, né? Alguma coisa na área de construção civil e tal. Então, nesse sentido, ela é positiva, né? Porque realmente, quando você estabelece, seja no caso na escala municipal ou na escala estadual, a competição, né, essa má competição entre os entes, né, entre estados e municípios, efetivamente é um jogo que ninguém ganha. Né? É o Estado, de alguma forma, abdicando, né, o poder público abdicando de receita. Né? E isso acaba tendo consequências e a gente vê, né, boa parte das consequências que a gente está vendo hoje no Brasil, né, tem origem exatamente nisso, né, no Estado abdicando de receita, buscando, às vezes, e às vezes o propósito é até incentivar um determinado segmento ou outro, mas, no fundo, é uma conta que vai estar sendo criada e que vai ter que ser paga, né, futuramente. Então, eu vejo como uma medida positiva. Agora, a gente tem que ver a aplicação dela na prática, né, como é que ela vai acontecer, né, porque as outras... O jeitinho sempre cria uma situação nova e se escapa daquela regra, né? Então, vamos aguardar um pouquinho para ver. Agora,
no geral, eu vejo como uma medida positiva também. Provavelmente ainda vai gerar muito debate aqui no Senado essa matéria. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já para falar sobre o fim dos mandatos dos prefeitos.